E se você vivesse em um mundo onde criaturas gigantes conhecidas como kaijus atravessaram uma fenda no Oceano Pacífico e destruíram boa parte do planeta, você então é convocado para uma missão super secreta, onde aprende a pilotar os Jaegers, robôs de tamanho monstruoso que foram projetados para destruir essas criaturas interdimensionais. O que você faria nessa situação? Essa é a história da saga Círculo de Fogo, sendo que eu vou resumir, contar quantas pessoas foram de base e mostrar jeitos de derrotar as criaturas sem suar na dica de nada. Antes de tudo, se inscreve no canal para ver mais sagas assim e oblitera esse like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. No ano de 2013, umas criaturas gigantescas começaram a emergir das profundezas do oceano através de uma fenda interdimensional e destruíram tudo que viam pela frente. Aparentemente não tinha feijoada aos domingos onde os kaijus moravam, porque a larica tava forte e eles resolveram comer basicamente todo mundo que avistassem dando sopa. Os kaijus se dividem em categorias de acordo com o tamanho deles, sendo que até então a humanidade só tinha enfrentado os níveis 1 e 2. Se a gente tivesse que colocá-los numa escala de astros de ação dos anos 80, esses aí seriam basicamente o Steven Seagal e o Dolph Lundgren. Uma perda de tempo. Mesmo assim, a destruição era brutal, então os governos mais poderosos uniram recursos e deram origem ao projeto Jaeger. Resumindo, eles criaram robôs tecnológicos que pudessem tancar os kaijus de igual para igual. O único problema é que os Jaegers só funcionavam se fossem controlados por pilotos que tivessem uma conexão neurológica muito forte, como no caso dos parentes. Sendo assim, era muito difícil achar pilotos para essa missão. Infelizmente, certo dia a fenda se abre novamente e do mar sai um kaiju nível 3, o maior que a humanidade tinha avistado até então. Quem tava na escala da noite eram os pilotos Rayleigh e seu irmão Yancey. Rayleigh é o mais imprudente deles e mal pode esperar para enfrentar o monstro do mal. Os dois então entram no Jaeger e partem para o combate. Entretanto, o chefe do programa Jaeger, nesse caso Marechal Pentecost, diz que eles apenas devem proteger o litoral da cidade, onde moravam 2 milhões de pessoas. Só que os irmãos, fãs de briga de bar, são ruins de matemática e preferem ir até a fenda salvar um barco tripulado por 10 pessoas, desobedecendo às ordens diretas do comandante. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Nesse momento eles deveriam ter ficado na faixa do litoral, porque não tinham certeza que o bichão iria atacar a cidade, ou seja, sem ataque, sem danos ao local, e principalmente ao Jaeger, que custava a bagatela de algumas dezenas de bilhão de dólares. O problema é que esse kaiju deve ter tomado um pré-treino e tá virado no Jiraiya, se mostrando um oponente mais forte do que os pilotos tinham imaginado inicialmente. No começo da trocação, os dois pilotos trabalham junto e conseguem ferir o kaiju, porém o bichão se recupera da pancada rapidamente e destrói parte do Jaeger, abrindo roubo na carcaça do robô e ainda come Yancey de bandeja, deixando Rayleigh chorando no banho. O irmão sobrevivente então fica pistola e usa o último disparo no kaiju, o finalizando. No entanto, sem Yancey para dividir a carga neural de pilotar um Jaeger, o cara desmaia, mas infelizmente não morre na praia. 5 anos depois, vemos o nosso herói desistindo do programa Jaeger e agora decidindo trabalhar de carteira assinada na construção de uma muralha, já que os líderes mundiais tiveram uma ideia genial: construir muros gigantes ao redor das cidades para evitar que os kaijus entrassem lá. Sabe o que é pior? É que eles simplesmente desativaram o programa Jaeger, impedindo que novos robôs fossem fabricados, mesmo não sabendo se a muralha iria dar certo ou não. O que vocês acham que acontece? É óbvio que um monte de concreto não iria segurar os bichões do mal, que logo derrubam a muralha da Austrália, fazendo todo mundo lá chorar as pitangas. Muito bom. Agora eu me pergunto, não seria mais fácil os governos realocarem as pessoas que moravam no litoral pro interior dos países? Eu sei que todo mundo curte a vista pro mar, mas eu acho que não vale o risco de você ser comido por um monstro alienígena. Felizmente a ilha ainda é protegida pelos pilotos Herc e Chuck, pai e filho, que estão no comando do Jaeger de última geração chamado Striker Eureka. Os australianos são tensos e mandam o kaiju pra vala, o que deixa o jovenzinho dinâmico se vangloriando na TV, afirmando que o programa Jaeger só foi desativado por causa dos pilotos de meia tigela que não sabiam comandar os robôs gigantes. Nesse meio tempo vemos Rayleigh tentando viver a vida normalmente, mas certo dia ele é novamente recrutado por Pentecost, que diz que eles conseguiram consertar o Jaeger que ele pilotava no passado e que eles agora estão prontos para fechar a fenda de uma vez por todas ao detonar um míssil nuclear na passagem. No entanto, Rayleigh diz que esse plano não vai funcionar, já que os governos tentaram fazer a mesma coisa no passado, mas por algum motivo as bombas nunca conseguem atravessar a fenda. O Marechal rebate o cara e afirma que dessa vez eles vão usar uma bomba
bomba nuclear tática e que precisam de todos os pilotos ainda vivos para cercar a fenda e permitir o lançamento da arma. Será que nenhum governo pensou em deixar submarinos nucleares de prontidão no Oceano Pacífico e acertar os kaijus com mísseis atômicos toda vez que eles atravessassem a fenda? Vocês estão ligados naquele aspirador inteligente que a gente não tem dinheiro para comprar na Amazon? Então ele fica rodando adoidado pela casa e aspirando toda a poeirinha que aparece. Sendo assim, a humanidade poderia ter usado o mesmo princípio, só que trocando o eletrodoméstico por submarinos. Esquece isso, porque Rayleigh aceita a proposta para ganhar um salário maior e vai para Hong Kong, onde os cientistas estimam ser o próximo local em que a fenda vai se abrir. Nesse time de universitários, a gente conhece os cientistas Gottlieb e Geisler, que por serem nomes difíceis para eu pronunciar neste vídeo, eu vou simplesmente chamá-los de Tico e Teco. O Teco diz que esse plano da arma nuclear não vai dar bom e que ele tem uma ideia melhor, que nesse caso é conectar o seu cérebro a um kaiju abatido, já que eles ainda têm os restos mortais do último pipocado pelos humanos. Dessa forma, o cientista vai poder entender como as criaturas pensam e o que eles querem no final das contas. No entanto, Tico diz que eles precisam lançar o rojão o mais rápido possível na fenda, já que de acordo com os cálculos dele, a parada vai se estabilizar e ficará aberta para sempre, o que permitirá que vários kaijus passem de uma vez por todas e pior, em menos tempo. É aí que Pentecost proíbe que o Teco vá adiante com seu plano, preferindo a ideia de Tico. Agora eu me pergunto, um militar altamente treinado vai apostar todas as fichas em um só plano? Isso não faz sentido nenhum, porque se o lançamento da bomba falhar, eles não vão ter um plano B, ou seja, os kaijus vão dominar a Terra e erradicar a humanidade. Quem foi que disse que o comando é teu? Sendo assim, ele deveria ter distribuído o risco nos dois planos e deixado o Dr. Teco se conectar ao cérebro do kaiju, já que eles tinham todos os recursos necessários para seguir adiante com esse plano. Esquece isso, porque o Marechal tá mais preocupado com quem será o parceiro de pilotagem de Rayleigh e diz pro modelete aí que ele deve fazer alguns testes, identificar o recruta com quem ele tem mais conexão neural. Só que Rayleigh prefere outro tipo de conexão, se é que vocês me entendem, já que ele conhece Mako, a diretora responsável por restaurar o programa Yeager depois do fracasso das muralhas. A mulher é casca grossa e aprendeu tudo sobre as lutas entre Yeagers e kaijus, o que a deixou bastante interessada em Rayleigh. O processo de escolha pelos recrutas começa, mas Rayleigh não consegue achar um piloto bom o suficiente, derrotando cada um deles com uma mão nas costas. Que porcaria, hein? Ele então pede que Pentecost libere Mako para se candidatar, mas o militar se faz de difícil e recusa o pedido. Quando a coisa fica feia, nós ficamos na boa. É, mas não como os asiáticos. Nada de pânico. Tá bom, quando o Godzilla chega, vocês tropeçam. Eu vi o filme, gritam caca, gata. No entanto, a diretora pede por favorzinho e ele finalmente aceita. Rayleigh e Mako partem pra trocação e, pra surpresa de todo mundo, a mulher sai vencedora do confronto, o que deixa Rayleigh doidinho para que ela seja sua parceira de pilotagem. Enquanto isso, vemos Teco contrariando as ordens do Marechal e se conectando ao cérebro da criatura. A carga neurológica é muito complexa pra mente dele, permitindo que ele veja apenas frações da dimensão dos kaijus. Contudo, ele percebe e revela pro Marechal que as criaturas na verdade são armas biológicas criadas por colonizadores. Os colegas de profissão de Pedro Álvares Cabral conseguiram passar para a Terra na época dos dinossauros, mas as condições atmosféricas não eram boas, e eles então abandonaram o plano de popular o planeta. Então essa espécie interdimensional esperou até que a humanidade surgisse e conseguisse viver na superfície do planeta. A partir desses momentos, os colonizadores tiveram a ideia de mandar kaijus de categorias baixas para eliminar as linhas de defesa da humanidade, só para depois mandar os monstros maiores e dessa vez exterminar a população das cidades, o que permitiria que os colonizadores pudessem finalmente ocupar o planeta. Sabe o que é pior? É que os kaijus são clones dos outros, o que significa que os colonizadores podem criar inimigos infinitos, o que para a humanidade é um pesadelo, porque eles só têm mais 4 Yeagers agora. Oh meu Deus! É aí que Pentecost se liga que aquele plano é bom e fala pro cientista se conectar ao cérebro da criatura novamente. No entanto, isso não é mais possível, porque aquele era o último que eles tinham. Não vai dar! O Marechal então manda o cara ir se encontrar com um mafioso chamado Hannibal Chow, o maior contrabandista de restos mortais de kaiju no mundo, e que foi o cara que deu a grana pro programa Yeager continuar de pé, quando os governos tiraram o financiamento. Em troca, Hannibal teve acesso a todos os corpos das criaturas abatidas. Só que, mano, o Marechal tá tão interessado nesse plano que manda o Teco ir sozinho negociar um novo cérebro com o contrabandista. Cara, se eles estão montando a última linha de defesa contra os kaijus, significa que agora não é a hora de manter uma boa relação com o crime, ou seja, Pentecost deveria ter mandado vários soldados junto com o cientista pra obrigar o cara a dar o cérebro da criatura, mas não, Teco vai sozinho e ainda toma um apavoro do mafioso. O cara explica que ele não deveria ter ligado o cérebro dele ao da criatura, porque assim como ele conseguiu ver o plano dos colonizadores, eles também puderam ver o que a humanidade estava planejando, e diz que agora os kaijus vão atrás de Teco. Mas que idiota!
Enquanto isso, Rayleigh e Mako fazem um teste de conexão neurológica, mas dá tudo errado, porque os pilotos têm que manter a mente limpa de lembranças traumáticas, o que a garota não faz, se recordando do dia em que perdeu os pais numa batalha em Tóquio. Naquele dia, vemos que Pentecost foi o piloto de Yeager que salvou ela de ser digerida pela criatura. Desde então, ele se tornou seu pai adotivo. Com o fracasso da conexão, Pentecost diz que Rayleigh precisa de outro parceiro, o que é negado pelo galã. Qual é? Quem aproveita pra tirar uma casquinha da situação é Chuck, que diz que o cara não é piloto de verdade, que acaba em mais um fight à la Mortal Kombat. Vai chorar. Felizmente a pataquada é interrompida porque a fenda se abre novamente e dessa vez 2 kaijus categoria 4 passam pro lado dos humanos. É aí que vem a pior estratégia militar desse filme, já que o Marechal manda só 2 Jaegers lutarem contra as criaturas nunca antes enfrentadas, deixando os australianos em stand-by. Raindrops keep falling on my head. And just like a guy whose feet are too. Ô Marechal, não tem aí uma coisinha pra comer não? Uma pipoquinha? Vão querer doce ou salgada? O militar diz que não pode correr o risco de avariar o robozão deles, já que eles serão responsáveis por carregar a bomba, mas o pior não é isso, é que o cara deixa Rayleigh e Mako de castigo no sofá porque o teste deles falhou. Mano, não era muito mais fácil o cara ter mandado os 3 Jaegers finalizarem os kaiju e enviado Rayleigh e Mako por último pra ver se o segundo teste era bem sucedido? É óbvio que dá tudo errado e os chineses e russos viram mingau numa batalha melzinho na chupeta pros kaijus. Quando os australianos decidem entrar na treta já é tarde, porque um dos monstros dispara um pulso eletromagnético, ativando tudo que precisa de energia elétrica para funcionar, o que se aplica às versões dos Jaegers mais recentes. É aí que tudo parece perdido, mas Riley lembra a Pentecost que o Jaeger dele era movido a energia nuclear, ou seja, a parada ainda consegue funcionar. Eles então são liberados para o combate e vão em direção aos 2 monstros que já estão chegando em Hong Kong para causar o perigo e o caos. Rayleigh e Mako chegam na voadora em um deles e lutam contra uma espécie de kaiju gorila, que é logo finalizada pela dupla. Nesse balaio de monstro gigante, vemos Teco sendo expulso da base de Hannibal, que avisa pro cara se esconder num bunker, pois os kaijus estão indo atrás dele. Some daqui, meu! Some daqui, mano! Some daqui! O cara se desespera e se refugiando dos abrigos do governo, que infelizmente está precisando de uma manutenção, sendo invadido por um kaiju mais fácil do que passar manteiga no pão. Sabe o que é bizarro? É que o Teco poderia ter se misturado na multidão e aumentado a sua chance de sobrevivência, mas não. Ele começa a gritar pra todo mundo, dizendo que é ele quem as criaturas querem, o que só faz o cientista ser servido de bandeja pela população local. Eu não estou suportando mais. Quando o cara tá prestes a ser devorado pela criatura, vemos Rayleigh e Mako chegando no rolê e atacando o kaiju. É então que uma batalha frenética começa e os humanos parecem levar vantagem, mas infelizmente o Jaeger é pego pela criatura e descobrimos que ela é capaz de voar, arrastando o robô até a atmosfera do planeta Terra. No entanto, Rayleigh ainda tem uma carta na manga, ou nesse caso uma espada na manga, que ele usa para dilacerar o inimigo. Aproveitando o sossego momentâneo, vemos Teco voltando para Tóquio de Hannibal, onde ele já tá depenando os kaijus abatidos. Alguns de seus mercenários estão dentro da criatura para extrair partes de seu corpo, mas é aí que eles escutam um coração batendo, percebendo que aquele kaiju tava grávido. Caracas. É então que o bebê kaiju come todo mundo lá dentro e vai pra fora completar o resto do prato. Contudo, a criatura ainda deve estar com o cérebro em formação, porque ela não percebe o cordão umbilical se enroscando em volta de seu pescocítio, o que a faz perder o ar em poucos segundos. Hannibal volta pra falar com o Teco e diz que já tinha previsto que aquilo iria acontecer. Eu acho que não. Teco agora tem o cérebro intacto à sua disposição. O problema é que ele tem medo de que a carga neural sobrecarregue o seu cérebro depois de ter feito isso pela primeira vez. É aí que o Tico chega na parada e diz que vai dividir o rojão com ele, se conectando ao cérebro da criatura ao mesmo tempo. Enquanto isso, vemos Pentecost passando mal à medida que seu nariz começa a sangrar. Ele confessa pra Rayleigh que quando era piloto, ele não tinha o cuidado de se proteger da radiação emitida pelos Jaegers e que na sua última batalha quando salvou Mako, a exposição a essa parada foi muito alta, o deixando doente por envenenamento radioativo. Se ele pilotar mais uma vez, Pentecost irá se encontrar com Deus antes da hora. Infelizmente, a fenda abre mais uma vez e mais 2 kaijus categoria 4 são detectados. Como os monstros agora sabem do plano dos humanos, eles estão protegendo a fenda, o que faz Rayleigh e Mako um alvo fácil para eles. Além disso, o australiano Herc machucou o braço no combate anterior, fazendo Pentecost se voluntariar para pilotar junto com o filho do australiano. Sendo assim, os 2 últimos Jaegers ainda de pé se preparam para a trocação com os kaijus. Ah, vamos nessa!
Os pilotos se aproximam da fenda, mas algo de errado não tá certo, porque os monstros não estão atacando. E aí que o Tico e o Teco entram correndo na base, dizendo que finalmente entenderam o motivo que impedia as bombas de entrarem na fenda. Segundo eles, apenas os kaijus tinham uma assinatura genética que permitia que eles entrassem e saíssem dela, mais ou menos como um código de barras, ou seja, o único jeito de entrar e soltar a bomba é prendendo num kaiju e pulando junto com ele. Só que os probleminhas pioram um pouquinho mais, porque pela primeira vez um kaiju categoria 5 tá passando pela abertura, e é aí que temos 3 monstros gigantes prestes a lutar contra apenas 2 Jaegers. Mais uma batalha frenética começa, sendo que Rayleigh e Mako conseguem finalizar um deles. No entanto, o bichão categoria 5 é imbatível, e com o Jaeger muito lascado, Pentecost e Chuck não vem outro jeito a não ser detonar a bomba para levar os 2 danados pra vala, o que eles não conseguem fazer, já que apenas o de categoria 4 é vaporizado. Aí, eu falei que o meu plano com submarinos funcionaria, então que a batalha final começa com apenas o Jaeger de Rayleigh e Mako de pé, outro categoria 5. O monstro se prepara pra luta, mas os humanos são mais sapientes e o penetram com a espada, o empurrando de volta pra fenda. Finalmente eles conseguem atravessar a parada e Rayleigh diz que vai autodestruir o Jaeger, que era nuclear, e portanto poderia varrer a base dos colonizadores do mapa. O galã fala pra Mako se ejetar de lá, o que ela faz, deixando Rayleigh pra iniciar a sequência de autodestruição do Jaeger. A explosão varre os capirotos da dimensão do mal, assim como o Jaeger da dupla. Mako fica desolada porque perdeu seu parceiro de trabalho e potencialmente de algo a mais, mas calma, pequena gafanhota, porque Rayleigh também consegue se ejetar e juntos eles celebram o fim da batalha e da fenda também. Bom, pelo menos até o segundo filme. Em uma cena pós-créditos, a gente descobre que Hannibal Chow sobreviveu, já que ele sai de dentro do corpo da criatura e mostra que às vezes é bom ser amigo do diretor do filme. Ah, que momento conveniente. O filme se inicia quando conhecemos Jake Pentecost, o filho do general que se sacrificou no filme anterior para fechar a fenda interdimensional, aquela mesma por onde passavam os kaijus, monstros gigantescos que tentavam destruir a raça humana e se apossar do nosso lindinho planeta Terra. Desde então 10 anos se passaram, a humanidade tá se reconstruindo e Jake só quer curtir a vida, sendo que ele foi um fanfarrão e desertou do programa Jaeger, aquele mesmo onde as pessoas aprendem a controlar os parentes dos Transformers. O nosso protagonista agora é um vida torta e faz a grana pro rolê com a venda de peças de Jaegers desativados. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão. Certo dia, o Ramelão dá uma de guia turístico para alguns meliantes que querem lucrar nesse mercado também. Porém, ele logo percebe que uma garotinha leite com pera chamada Amara chegou no bonde mais cedo e pegou as peças para vender na feira. Jake vai atrás de seu prêmio, mas acaba se tornando alvo de um Jaeger gigante que é usado como segurança da instalação. No entanto, Amara tira a carta da manga para escapar de lá. Nesse caso, um mini Jaeger que ela mesma construiu porque ela tem um QI acima da média. Eu estou bem acima da média. Infelizmente, eles são capturados pelas autoridades e terminam dividindo os Chilindró. É aí que Jake revê a sua irmã adotiva mais velha, nesse caso Mako, que agora é a casca grossa do programa Jaeger. Ela oferece 2 escolhas pro seu irmão vida torta: ou ele volta pro programa Jaeger e treina uma nova equipe de pilotos, ou pode brincar no festival Deixa Cair o Sabonete na cadeia. O quê? Temendo pelo agravamento de sua hemorroida, ele fica com a primeira opção, e por algum motivo o convite é estendido pra Amara também, o que faz tanto sentido aqui quanto o final de Game of Thrones. Resumindo o pagode, o programa Jaeger tá exatamente como no primeiro filme, ou seja, correndo risco de extinção, já que tem uma empresa chinesa na parada que tá desenvolvendo drones que vão substituir os robôs gigantes no combate às ameaças do mal. Sabe o que é mais bizarro? O exército já tentou fazer esse troca-troca antes, quando tiveram aquela maravilhosa ideia de substituir os robôs pelas muralhas de aço, que olha só, não aguentaram nem o peidinho dos monstros gigantes. O que eu quero dizer é que em time que tá ganhando, não se mexe. Portanto, substituir uma tecnologia confiável como a dos Jaegers por essa parada de drone é com certeza uma má ideia. Esquece isso por enquanto, já que Mako tá sentindo o cheiro de estrume azedo vindo desse projeto e coloca tudo em pausa por um tempo. Nesse balaio de robôs sem personalidade, nós conhecemos o piloto Nate Lambert, que era o antigo parceiro de Jake. Contudo, ele tá de mal, porque ele foi abandonado pelo vida torta aí. Ninguém se importa. Sabe quem volta pra esse baile também? O Tico e o Teco, os 2 grandes cientistas que fundiram seus cérebros pra descobrir o plano dos colonizadores do filme anterior. O problema é que o
Teco subiu na vida e agora tá trabalhando com a empresa liderada por Liu Shaw, a dona do projeto dos drones. Teco aderiu à seda chinesa em suas roupas e tá se provando um completo de um snob ao ignorar o pedido de Tico em ajudá-lo a desenvolver hiperpropulsores, já que a ideia dele é que os Jaegers não dependam de 300 helicópteros para se deslocarem até o campo de batalha. Por outro lado, Teco tá crente que o programa dos drones vai passar, então ele diz pro seu ex-colega de laboratório parar de aprimorar os robôs salvadores da pátria. Infelizmente não demora muito para descobrirmos que Teco na verdade melhorou a lábia com as garotas nesses últimos 10 anos, porque agora ele é casado com uma mulher kaiju. Agora sou eu e você, meu gostoso! Quando o danado se conectou ao cérebro da criatura, Teco foi infectado por um vírus que tá fazendo o cara confraternizar com o lado sombrio da força, sem que ninguém saiba do casinho secreto aí. Enquanto isso, vemos a Mara se enturmando com os outros aprendizes de pilotagem, o que, diga-se de passagem, tá indo de mal a pior. Por algum motivo, a recruta Victoria, vinda diretamente da mãe Rússia, diz que a Mara conseguiu a vaguinha fácil demais e que ela não merece estar com eles, o que não faz sentido nenhum, pois a garota construiu a porcaria de um Jaeger sozinha. É então que chega o dia em que as lideranças mundiais vão resolver se aprovam o programa dos drones ou não. Só que tá rolando um protesto no local, já que tem um grupo de adultos dinâmicos que querem que a humanidade conviva em harmonia com os kaijus. Isso mesmo, seres interdimensionais que desejam comer até o último ser humano habitando o planeta. Tá, Ed, mas os kaijus não foram expulsos há mais de 10 anos? Sim, eles foram, mas quem disse que esse roteiro faz sentido? Não, nada a ver, irmão. É aí que o Jaeger, apelidado de Fúria Obsidiana, sai do mar e ataca Jake e Nate, que estão a bordo do Gypsy Avenger. O problema é que esse robozão aí tá virado no Jiraiya, e aparentemente foi adquirido na Deep Web, já que ele não é controlado por pilotos do programa oficial. É aí que uma porradaria se inicia, e foi nesse momento que eu percebi duas coisas aqui. Que falta faz o diretor Guilherme Del Toro nesse filme, porque toda aquela física hiperrealista do primeiro longa mergulhou diretamente na fenda, já que aqui os golpes têm zero impacto, e pior, a segunda coisa que eu reparei é que foi uma baita cagada da produção em filmar essa sequência durante a luz do dia, já que o orçamento do filme não foi suficiente para cobrir os defeitos especiais, porque, meu Deus, olha só esses destroços dos prédios que mais parecem pecinha de Lego da 25 de março. Um monte de bosta. Como Nate e Jake ainda estão se bicando, os dois não se entrosam bem nessa trocação e tomam uma cacetada do Jaeger Piratation. Fracasso esse que faz o robô derrubar o helicóptero em que Mako tá, colocando a líder e mais 2 pilotos na nossa contagem de presuntos. O Fúria Obsidiana volta pro palácio da Ariel e Jake logo entra na bad devido à perda de sua irmã. Bom, por 5 minutos, porque logo depois ele já tá fazendo piadinha pra cima da Amara. Os dois tentam fazer uma simulação de treinamento, mas a garota ainda não desmamou do Nescau e não ouve as recomendações de Jake, que nesse caso diz pra ela não ficar apegada às lembranças do passado. Infelizmente a garota não tem inteligência emocional suficiente e descobrimos que ela construiu o Jaeger por medo de que os kaijus voltassem um dia e ferissem as pessoas, igual o que aconteceu com a sua família num lindo dia ensolarado em Los Angeles, quando seus 3 parentes foram pisoteados por um kaiju que estava tomando banho por perto. Nesse balaio de memórias para recordar, em Monstro da Deep Web, o alto comando descobre que Mako enviou uma transmissão codificada para Jake, momentos antes dela ir se encontrar com o Idris Elba no plano celestial. De alguma forma, o Jaeger rebelde tinha uma assinatura vinda de uma fábrica desativada, onde até o urso sofre com o frio. Eu tô falando da Sibéria. Então que Nate e Jake se preparam para essa viagem misteriosa, na tentativa de descobrir quem tinha mandado o robozão do Paraguai pra lá, e de alguma forma destruir o danado pra sempre. Falando em viagem internacional, você precisa conhecer a Nomad, um aplicativo onde você vai poder comprar dólar com a taxa comercial mais baixa do mercado. Se você for viajar, o cartão da Nomad é o certo pra você, já que aceita em mais de 180 países, e ele converte os dólares que você comprou para outras moedas, como o euro, a libra, o peso, etc. O melhor é que a Nomad não cobra nenhuma taxa de anuidade, adesão ou manutenção. Usando o cupom EDNERD na hora do cadastro, você ganha até 20 dólares de cashback no prazo de 15 dias após fazer a primeira operação de câmbio no aplicativo. Além de viajar, se você estiver correndo para ficar com aquele shape até o verão de 2025, o melhor lugar para comprar suplementos é na Growth, sendo que usando o mesmo cupom EDNERD você ganha até 14% de desconto, incluindo o cashback do site. Eu vou deixar os links dos 2 patrocinadores no primeiro comentário fixado. Voltando pro filme, vemos a dupla dinâmica mais uma vez cara a cara com o Fúria Obsidiana, o que nos leva a um momento de trocação. Ao dar um sacode no robô craqueado, os pilotos descobrem uma coisa aterrorizante. O Jaeger não era controlado por humanos, mas sim pelo cérebro secundário de um kaiju, que os testes mostraram que foi criado no planeta Terra. É aí que a galera se desespera, porque alguém tá querendo clonar essas criaturas da peste, e é nesse momento que a Mara fica com vontade de fazer caquinha, e simplesmente tem ideia de entrar no robô da Deep Web pra satisfazer a sua curiosidade. Tudo bem.
Infelizmente, um dos outros recrutas acaba se queimando com vazamento de fluido e a Mara é penalizada pelo alto comando, sendo que Jake manda a letra pra ela e diz que a garota será demitida do programa. A Mara, por outro lado, tá preocupada com o robô Piratation, já que ela percebeu que a construção interna dele seguiu o padrão de montagem da mesma empresa chinesa que tá desenvolvendo o programa de drones, ou seja, é como se a Li Wenshao estivesse usando o robô maligno pra meter uma pressãozinha no alto comando e aprovar a produção em massa de seu protótipo. E aí que o plano cai como uma uva na boca e a mulher finalmente consegue ter a parada aprovada. O que não faz sentido nenhum pra mim é que o alto comando não fez a revisão do projeto, ou seja, geralmente nessas compras bilionárias o cliente tem que entender que tipo de tecnologia é usada nesses drones, o que obviamente eles não se deram ao trabalho de estudar, porque só o Demolidor não perceberia que o núcleo das máquinas era formado pelo material orgânico de kaiju. Só um verdadeiro líder escolhe uma coisa da qual não sabe de nada. Tá bem, eu escolho a 3. Tenta de novo. 1. Aumenta. 5. Abaixa. 3. O senhor já disse 3. 6. Não tem 6. 2. O dobro. 4. Mandou bem, presidente. Esquece isso, porque o projeto começa a rodar e é aí que os drones são controlados pelos invasores, que vão com tudo pra cima do alto comando, entregando tiro, porrada e bomba, o que faz o Marechal e seus batutinhas virarem cinzeira na churrasqueira. E aí que o Teco se revela o grande vilão do momento, surpreendendo até mesmo seu melhor amigo Tico, que pergunta como é que raiz ele bolou esse plano diabólico. Teco explica que desviou uma parte da grana da empresa chinesa pra construir os cérebros dos kaijus em segredo, e que como tudo era automatizado por lá, nem mesmo Li Wen percebeu a contabilidade criativa que ele usou. Nessa hora, a presidente da empresa tá apontando uma arma pro Teco e deveria com toda certeza pipocar o cara no ato, já que como ele tava sendo controlado, o risco seria grande demais. Contudo, o Tico derruba a arma da mão da mulher e deixa o seu brother escapar. Eu não estou suportando mais. É então que todo o plano é revelado, o que nesse caso consiste em reabrir a fenda no Pacífico usando a tecnologia dos drones, o que infelizmente acaba acontecendo. Li Wen também manja das maracutaias da hackeagem e consegue explodir os cérebros dos kaijus remotamente, desativando assim os drones do mal. O problema é que 3 kaijus conseguem atravessar a fenda, 2 de categoria 4 e 1 de categoria 5, o que deixa os nossos pilotos freando as cuecas. E pessoal, parece que estamos num rio de chocolate sem palito de picolé. Como os pilotos mais experientes se lascaram na trocação com os drones, cabe aos recrutas mostrar se o investimento neles valeu a pena e enfrentar assim os danados interdimensionais. Como se a pataquada não pudesse piorar, os cientistas descobrem que os 3 monstros estão indo pro Monte Fuji, no Japão, já que aquele vulcão tem substâncias raras que, caso sejam explodidas, vão transformar a Terra num baita churrascão de domingo, permitindo assim que os colonizadores dominem a Terra de uma vez só. Oh, meu Deus! Mas calma que nem tudo tá perdido, já que o Tico resolve desenvolver os seus hiperpropulsores, fazendo com que os Jaegers restantes voem até o Japão. Só que, mano, isso não faz sentido nenhum pra mim. Se eles são capazes de desenvolver essa tecnologia, não seria muito mais fácil fazer os robôs agarrarem os kaijus e os levarem até a órbita do planeta, onde a falta de gravidade faria os monstros ficarem voando pelo espaço? É verdade. Eu acho que não, porque eles preferem a trocação mesmo, já que o experimento dá certo e os Jaeger vão pra Terra do Sol Nascente, enquanto os kaijus fazem geleia com a japonesada que tá correndo adoidada por lá. É aí que começa uma trocação, que poderia ser maravilhosa. Todos os recrutas estão lutando juntos, porradaria comendo solta, prédio sendo derrubado nos bichos do mal, etc. O problema é que essa cena passa um pouquinho do ponto e a gente fica 35 minutos vendo cenas de pancadaria aleatórias. 3 dias depois... Segundo dia. 3 semanas depois... E aí que os nossos heróis conseguem derrubar os kaijus, mas como em todo episódio ruim de Power Rangers, vemos o Teco mexendo os pauzinhos e usando a tecnologia roubada da Li Wen para ativar parasitas robóticos que milagrosamente fundem os 3 kaijus em apenas um, ou melhor, num mega kaiju. Alguém me explica uma coisa? Todo mundo sabe que o Teco é o vilão que tá controlando a parada toda, correto? Eles só mandaram 8 pilotos para enfrentar os kaijus no mano a mano. Então alguém me responde, por que raiz ninguém mandou as forças armadas capturarem esse FDP que tá com a cara exposta em plena luz do dia em cima de um prédio? Eu não sei. Dane-se, porque os pilotos percebem que aquele mega kaiju é muita areia pro caminhãozinho deles, e Jake diz pra todos eles lutarem juntos ao mesmo tempo. Mas vocês acham que os jovens dinâmicos aceitam as ordens dele? É claro que não, porque esses 2 orelhas secas vão peitar o bichão sozinhos, e são logo obliterados pela criatura, causando a batição de bolas de um deles. Outro Jaeger vai pra cima em seguida, mas comete o mesmo erro, sendo que o mega kaiju tá virado no Whey Protein e detona os 2 pilotos também. Nate tenta enfrentar a criatura, mas é ferido por ela, o que faz a Amara se voluntar
voluntariar para unir forças com Jake. O problema é que o Mega Kaiju tá se aproximando do vulcão e não vai dar tempo de alcançá-lo. Bom, se caso Li Wen não tivesse conseguido controlar o Scrapper remotamente, aquele mini Jäger construído por Amara. O robozinho solda um dos propulsores no braço do Gypsy Avenger e lança o danado na órbita do planeta, já que o plano de Jake e Amara é se soltar em cima do Megazord do mal, destruindo assim a criatura antes que ela chegue no vulcão. O plano até é maneirinho, mas os dois não conseguem se ejetar pelas cápsulas de fuga aceitando o destino iminente. Não vai dar! É aí que o Scrapper aparece novamente para tirá-los de lá, antes que os dois caiam no chão, o que é sucesso, e o último Jäger ainda de pé se choca com o monstrão, o nocauteando. Bom, por 10 segundos, já que ele levanta novamente e tá prestes a explodir o planeta. Não, alarme falso. É aí que o Teco fica pistola e diz que vai colocar o plano B em ação, o que com certeza deve ser tomar um soco na cara de Nate. No final do filme vemos Teco sendo preso e ainda controlado pelos colonizadores, que prometem que nunca vão parar de tentar controlar o planeta. Jake manda o cara lavar a boca e revela que são os humanos que vão buscar a galera dele lá do outro lado da fenda, o que não vai realmente acontecer porque o terceiro filme foi cancelado. Amém. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo já sabe, dá o like para eu continuar trazendo vídeos de saga. E por falar nisso, eu tô deixando na playlist como derrotar sagas, com mais de 30 vídeos como esse aqui. Bom divertimento. Eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!